Boa noite a todos. Mais uma vez aqui na nossa segunda-feira, na nossa live do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Agradeço, então, a presença de todos, em especial do nosso querido Daniel Kaufmann, que já é um contratado de muito tempo aqui do nosso canal, e que está sempre aqui conosco. E eu fui procurar uma página para hoje, né? E como hoje ele vai falar do livro espírita, né? Eu vou fazer uma homenagem a esse livrinho aqui, gente, A Cartilha da Natureza. Porque esse livrinho, ele é tesouro, assim, eu acho que da bibliografia espírita, né? A gente sempre tem aqui no nosso culto, ele escrito pelo espírito Casimiro Cunha, que é o poeta, são poesias, onde ele vai buscar os elementos da natureza, e cada elemento da natureza é uma poesia, né? E, é claro, psicografado pelo Chico Xavier. Então, hoje é uma homenagem a esse livro tão singelo, tão simples, poesias tão inspiradas, né? Que é muito lindo e é muito que merece que cada um de nós tenhamos em casa esse livrinho. Então, eu vou escolher o título e eu escolhi Os Caminhos. É assim: o caminho mais humilde, seja na vila ou na serra, é convite carinhoso que o Pai traçou sobre a terra. Qualquer estrada do mundo é sugestão de bondade, por trazer às criaturas os bens da fraternidade. É a chave silenciosa das mais belas ligações que aproxima os interesses no elo dos corações. A avenida na cidade, em luz quente, clara e viva, é chamamento mais forte para a união coletiva. Se o caminho é do trabalho, no labor do ganha-pão, é trilho amado e bendito, de muita satisfação. Se é traço rude e singelo, aberto no campo em flor, abre acesso à natureza, a eterna mestra do amor. Há caminhos para o templo, para o lar, para a oficina, todos eles são recursos da providência divina. A excelsa sabedoria jamais esqueceu ninguém, dispondo todas as sendas para a luz e para o bem. Somente o homem da terra, na ambição negra e fatal, abusa dos dons do céu, caminhando para o mal. Ditoso quem reconheça em toda estrada uma luz que conduz à claridade do caminho que é Jesus. É muito lindo e sempre enternece o nosso coração cada uma desses temas que ele escolhe. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus nos proporcionar esses momentos de paz, em que podemos estar juntos, como toda segunda-feira, nessa nossa ampliação, né, dos conhecimentos, ampliação da nossa sensibilidade e ampliação dos nossos afetos, né, das nossas ligações afetivas. Eu quero enviar um grande abraço fraterno, de amor, de carinho à nossa Thelma Cerqueira e ao seu marido, e a todos aqueles que nesse momento, não é, estão passando por uma situação ainda de dificuldades e de dor, mas que eles recebam todo o amor, todo o carinho, sabendo que estão plenamente acolhidos e cuidados pelos nossos queridos amigos espirituais. Muito obrigado,
a doutor Bezerra de Menezes, e obrigado a todos os diretores espirituais desse trabalho. Assim seja. Então, pessoal, hoje nós temos o nosso Daniel, que dispensa a apresentação. Cadê ele? Daniel, deixa eu te marcar aqui para você ficar aqui junto da gente. E o Daniel escolheu um tema interessantíssimo. Ele vai falar sobre a importância, né, Daniel, dos livros da codificação. Ele é nosso querido lá do Ibirajara. A gente fala do Ibirajara, mas a gente conhece ele já de tantos trabalhos, né, na doutrina. Muito obrigado, Daniel. Passo a palavra para você. Tá bom, gente. Boa noite. Só uma pequena correção. Adoro Birajara, tá, Jurema? Mas eu sou da Casa de Jesus. Da Casa de Jesus, da Casa de Jesus, é isso mesmo. Me lembra aí, quanto tempo que eu tenho para poder ficar falando no ouvido de vocês aí? Uns 45 minutos. Depois a gente quer conversar sobre o tema. A gente tem Tá uns bom. Eu livros. até, eu até não gosto de passar tanto assim, porque eu acho que online a gente tem uma dificuldade de ter mais atenção. Eu lembro que muitas palestras, assim, eu desligava o vídeo e ficava varrendo casa, fazendo comida, porque eu conseguia me concentrar melhor. Eu acho que é um desafio muito grande para a gente manter uma concentração, um foco, né? Mas eu prometo a vocês que hoje vai ter um pouquinho de bagunça, tá? Para a gente ter. Ah, não sei, não. Hoje o estudo vai. Proposta é que seja um pouquinho mais dinâmico. Obrigado pelo convite. Eu tenho a sensação assim, eu olho para vocês, né? Enfim, eu não conheço vocês numa maior intimidade, mas eu percebo assim que eu tô entrando num grupo de grandes amigos, assim, isso que vocês me passam, que são a impressão que eu tenho assim, né, de olhar é que são um grupo de amigos que se conhecem há muito tempo, né, e que estão felizes aqui de estar, né, vocês não vêm na força, a impressão que dá é que vocês vêm aqui na maior tranquilidade, como se fosse uma coisa divertida de estar aqui, né? E fico muito contente de presenciar isso e de fazer parte disso, né? Me sinto também muito à vontade, porque eu tenho aí muita história com muitas pessoas que aqui estão. Então, que a gente possa ter uma noite agradável e assim, a Jurema brinca, né? Que eu fui contratado, né? Eu acho que eu sou muito beneficiado toda vez que eu recebo um convite, né? Eu dificilmente recuso, porque, em primeiro lugar, que eu penso é que eu sou extremamente beneficiado. E todas as vezes que eu tenho que estar nessa posição aqui, eu tenho que perpassar e refletir muito sobre os temas que têm muita relação com a minha vida, né? Então, é um grande chamamento, é um grande puxão de orelha toda vez que eu tenho que estar nessa posição de fala, né? E esse tema, né, fala muito de espiritismo nas suas raízes. E eu tenho uma admiração muito grande pela doutrina espírita. Eu tenho o privilégio, não sei se quem aqui tem esse privilégio, de, desde a barriga da minha mãe, ser espírita, né? Porque eu só consegui reencarnar provavelmente porque a minha mãe frequentou todas as terças à noite o tratamento de fluidoterapia. A minha gravidez, não sei se foi de risco, mas eu sei que a placenta da minha mãe estava uma folhinha fininha, né? Então, a minha dificuldade de reencarnar deve ter sido muito grande. Eu devo até a isso, né? Eu devo ao espiritismo ter conseguido reencarnar. E aí falar de obras básicas é falar da base do espiritismo. E hoje eu me vejo muito como espírita. Eu tenho certeza que eu já tive outras escolas religiosas, né? Eu acredito que eu já caminhei aí em vidas passadas na Umbanda e Candomblé, eu não sei qual desses. Não sei nem dizer, eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho mais afinidade pela Umbanda, mas eu acho que foi Candomblé e tenho algumas admirações por outras escolas religiosas, mas é legal porque eu tenho muita tranquilidade de, nessa reencarnação, eu me enxergar como espírita. E não tenho vontade de ser de outras religiões, de outros movimentos religiosos. E tudo bem, nessa reencarnação é assim, né? E vamos aproveitar o espiritismo, já que a gente está mergulhado nisso aí. E, e aí, falar das obras básicas é falar do fundamento do espiritismo. E vocês vão ver, né, que muitas das vezes esses fundamentos, ao longo da conversação aqui, vai ser atravessado com a nossa relação com o espiritismo. E aí, antes de falar das obras básicas, vamos lembrar um pouquinho, né, sobre como o espiritismo é importante em nossas vidas, né? E eu elenquei, e aí é legal que vocês abrem um espaço para conversas, né?
no final, e depois o pessoal pode trocar e ver se concorda comigo, se discorda, se pensa diferente. Discordar no bom sentido, né, gente? É super saudável, porque a pessoa tem uma visão diferente. Mas eu acho que a principal contribuição do espiritismo, e aí vou abrir um espacinho para falar minha visão pessoal, é o olhar como espírito imortal, né? É, o convite que o espiritismo nos faz é acordar de manhã, sair de casa, ir para o trabalho, ou cuidar da casa, ou fazer, né, alguma coisa no dia, aí depois almoça, e depois vai para a tarde, tem a noite, e ao longo do dia, esse olhar como espírito imortal. Ah, mas o espírito imortal é trazido em outras religiões? É, mas convenhamos, né, que o espiritismo ele se debruça muito sobre o que é o espírito imortal, especialmente sobre a continuidade pós-desencarnação. E, e aí, o primeiro convite que eu faço, né, é que cada um de nós pode pensar como esse olhar de espírito imortal influencia o nosso dia a dia. Nós identificamos que olhamos dessa forma, porque é esse o convite que o Espiritismo nos dá, que essas obras aí que vão ser faladas daqui a pouco falam. Olhar as coisas, os pensamentos, as atitudes, os convites, as dificuldades como espírito imortal, em detrimento de um olhar que nós tivemos em peso nas últimas reencarnações, né? O olhar materialista, o olhar imediatista. Então, eu elenco assim, né, esse olhar como a maior contribuição do Espiritismo, fazer nós termos esse olhar como espírito imortal. E também tem outros convites e outros conhecimentos que o Espiritismo nos dá, que esse olhar como espírito imortal permeia. É, e aí eu gostaria também de elencar um pouquinho deles, né? Um deles, então, é saber que a felicidade e a perfeição são inevitáveis. O Espiritismo deixa muito claro. Não tem outra saída, não tem outra saída. Nós seremos felizes e nós seremos perfeitos. Isso está muito claro, não tem como discutir, isso é fundamento, isso é chão de Espiritismo. Paramos para pensar também em como isso reflete em nossa vida, em nosso olhar, em nosso dia a dia. Outro olhar que o Espiritismo nos dá é o foco nas reais necessidades do espírito. Esse olhar com o espírito, né? O que nós precisamos desenvolver, crescer, trabalhar, né? Porque o convite natural, né, é o convite que o instinto vem nos trazer, que a educação da família nos dá, de estudar, de depois trabalhar, e aí ralar alguns como um gado, né? Trabalhar, 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 e depois se aposenta, curte um pouco a vida, né? Essa ideia básica de vida, né? O nascer, crescer, se reproduzir, morrer, né? Mas o espiritismo ele foge um pouco disso e traz o convite, né, de cuidar, vamos tomar conta das necessidades nossas. E nossas, aí eu não estou falando mais de corpo, a gente sabe que nós somos, em essência, espíritos. E aí, o que a gente precisa desenvolver? O nosso estado vibratório, os nossos sentimentos e as nossas virtudes. O foco é esse. O foco é esse. Tudo que fuja disso está sendo contrário às bases do Espiritismo, tudo aquilo que o Espiritismo nos transmite. Além disso, nós também somos privilegiados em conhecer o mundo espiritual. Qual outra religião consegue explicar tão detalhadamente o mundo espiritual? Aí é claro, né? Quando eu falo de mundo espiritual, as colônias, os postos espirituais,
as cidades mais avançadas, né? Isso não é muito bem trabalhado nas obras básicas e vem se trazer melhor, né, nas obras complementares. Mas nós podemos, pelas obras de André Luiz, por exemplo, saber como é uma organização social no mundo espiritual, como as pessoas se relacionam, como é a hierarquia, quais são as necessidades do espírito pós-morte. É muito incrível. Nós somos muito privilegiados por saber esse tipo de coisa, a tal nível de detalhe. Outra contribuição que o Espiritismo nos dá, comparando com as outras religiões, é o não apego a fórmulas e a rituais. Que a doutrina espírita nos pede é levanta, age, entra na fila do trabalho do bem, participa aí de alguns trabalhos, para atender às suas necessidades do espírito, os alimentos que você, como espírito, precisa. Vai praticar caridade, em sua mais ampla concepção. Porque, infelizmente, existe uma noção muito simplista, né, de reduzir a caridade à prática do bem, a ajudar o próximo. Então, na verdade, né, o Livro dos Espíritos traz, né, a beneficência, o perdão e é o BIP, e a indulgência, né, trazendo o olhar mais amplo perante a caridade. Então, nós temos aí muitos conhecimentos, muitos olhares que o Espiritismo trabalha conosco, né? Olha como nós podemos nos engrandecer nessa reencarnação com isso. E aí, por isso que a palestra de hoje é um grande viva ao Espiritismo. É uma grande festa. E aí a gente vai caminhar nesse momento para uma festa mesmo, uma festa que a gente vai glorificar as bases do Espiritismo, os subsídios do Espiritismo. E por que que a gente tem que falar disso? Porque nós temos que ter muito fortalecidos em nós a base do Espiritismo, para entender por onde o movimento espírita pode caminhar, para como nós podemos nos enxergar como espíritas. E aí vem a necessidade de falar das obras básicas. E aí eu vou focar, é claro, né, no Pentateuco, nos 5 livros codificados, organizados, sistematizados por Allan Kardec. E, e aí, o grande diferencial dessas 5 obras em relação às outras obras. O que que eu não posso trazer aqui? O Nosso Lar, aqueles 5 maravilhosos romances de Emmanuel, 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, alguns livros, por exemplo, os livros de Ivone Pereira, mais conhecidos, Memórias de um Suicida. O que que as obras básicas têm de diferencial em relação a esses livros que também são muito importantes? A metodologia. As obras básicas conseguem fundamentar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é a doutrina do espírito. As obras básicas, o espiritismo é a doutrina dos espíritos desencarnados. Estou bem paulista agora, para reforçar aí esse plural. Doutrina que tem como ensino dos espíritos desencarnados. Essa é a grande diferença das obras básicas e toda hora elas têm que ser revisitadas. Mas imagina até que vocês, quando convidam um palestrante, é de suma importância que as pessoas que aqui venham toquem nas obras básicas em suas palestras, ou que pelo menos tenham muito cuidado em trazer conhecimentos, né, que estejam de acordo com essas obras básicas. Por quê? O método da criação dessas obras, desses 5 livros, é muito diferente das demais obras, que a gente chama de obras complementares. Kardec, ele sistematiza, ele organiza comunicações mediúnicas do mundo inteiro. E aí não tem influência de médium, não tem conhecimento exclusivo de determinado espírito desencarnado, né? É uma sistematização do que os espíritos falam, do que os espíritos desencarnados dizem.
Então, por isso, essas obras precisam sempre ser revisitadas, constantemente estudadas. E aí, se a gente fala de festa, né, gente? Festa tem música, né? Ah, vocês acham que não vai rolar uma música maneira aí pra gente? Então, a gente vai fazer uma baguncinha agora, né? Só para antes de fazer a bagunça, deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui só para. Cadê a... Eu achei que eu tinha pego aqui. Deixa eu colocar. Vou colocar aqui para a gente lembrar as obras básicas do Espiritismo. Vou colocar aqui uma imagem para a gente visualizar e todo mundo ter um pouquinho mais de facilidade. Vamos lá, coloquei aqui numa imagem. Vamos lá. Share screen, vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Vocês devem estar enxergando aí. Deixa eu ver se eu consigo botar uma imagem maior. Ó, aqui está. Estão conseguindo ver o que eu estou compartilhando com vocês? As 5 obras básicas. Olha aí. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ah, por que eu estou mostrando isso? É tão óbvio. Provavelmente todos vocês já cansaram de ouvir falar. Porque vai ter um jogo agora e vocês têm que estar na ponta da língua o nome desses livros, tá? Então, vocês já ouviram falar daquela brincadeira de qual é a música? Lá do SBT, aquela galera pintada, Pronto. depois para tirar aquela maquiagem, só Jesus. E aí, vou parar de compartilhar, ó, tá aí os 5 livros, ó, dá mais uma olhada para não esquecer, entendeu? Porque agora o negócio vai ficar tenso. Me chamaram, azar de vocês, vai ter bagunça, tá? Vou terminar aqui o compartilhamento. Tem a brincadeira do qual é a música, agora mudou, agora qual é o livro? É o seguinte, eu vou cantar a música e vocês vão ter que me dizer, depois de eu falar valendo, qual é o livro desses 5 livros, né, do Pentateuco, que a música se refere, tá? Aí eu vou jogar assim, valendo, aí, meu filho, vocês vão falar no microfone, quer botar no texto, vocês decidem a bagunça que vocês quiserem fazer, vocês são livres, tá? Pode até ir lá na rua gritar, Livro dos Médiuns, tá? Pode ser, vocês decidem. Então, vou cantar primeiro a música, ela já é essa aqui já é um pouquinho mais complicada, mas acho que vocês vão conseguir acertar sim. Ela é muito conhecida. Ah, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eu estou escolhendo usar esse computador só por causa do áudio. Vocês conseguem ouvir o violão? Ah, tá. Sim, sim. Eu tenho um fone de ouvido bom, mas ele só capta a voz. Que bom que vocês estão ouvindo o violão. Essa música canta assim, ó. Ela é conhecida. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamo, irmãos dos céus, da boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamo, irmãos dos céus, da boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Universal. Então, essa música é o hino ao espiritismo, tá? Então, olha, gente, fiquem tranquilos de negócio de acertar ou errar, porque não tem uma resposta totalmente certa, né? Mas acho que não está tão difícil assim de errar. Então, eu vou deixar vocês
Dar a resposta valendo. É o Evangelho. E aí, quem mais acha que é outro? Eu acho que Livro eu dos Eu acho que é o segue livro dos o livro dos espíritos, Espíritos. porque fala da doutrina espírita, é o livro dos espíritos, né? Com certeza. Pois é, então, não tem uma resposta certa. É exatamente. É quando eu pensei na música, eu pensei no Livro dos Espíritos, porque ela fala de uma forma mais geral sobre o espiritismo. Né? Agora, a Nádia, ela ouvir a música, ela certamente pensou em referências mais próximas do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Porque Mas você falou que queria mandar a música diz, ele vai mandar um consolador. Aí eu pensei, o consolador prometido. Eu falei, é o Evangelho, quer dizer, isso foi é meu trabalhado. raciocínio, Isso é né? trabalhar no Evangelho, você tem toda a razão, né? Mas aí o olhar que eu estou trazendo para essa música, que tem várias interpretações, é essa coisa mais genérica do Espiritismo, o olhar mais amplo para o Espiritismo. E aí, então, nós temos a obra mais importante da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que foi trazido aí em 1857, é o primeiro livro da doutrina espírita, né? E a gente considera esse livro como um núcleo central do espiritismo, porque toda a doutrina está resumida nesse livro, de acordo com o ensino, novamente, dos espíritos desencarnados, de vários espíritos de várias partes do mundo, de várias manifestações de comunicações mediúnicas. Então, isso aí traz, né, a despersonalização do conhecimento dos espíritos desencarnados. Novamente, diferente das obras complementares, que são de suma importância. Por exemplo, quando a gente lê o Nosso Lar, a gente sabe, a gente tem certeza que André Luiz tem muito mérito na sua obra, é claro, mas certamente foi muito assessorado pelos outros espíritos, né, da colônia Nosso Lar, a qual ele fazia parte, de outras esferas aí, de lugares no mundo espiritual. E aí, esse livro ele é dividido em quatro partes. Vou pegar aqui, ó, a primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. A segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Terceira parte, das leis morais, particularmente é a parte que eu mais gosto. E da quarta parte, que traz um consolo muito grande para nós, é a parte, né, a última parte, das esperanças e consolações. Então, o principal livro da doutrina espírita é dividido nessas partes. Mas aí, para melhor se aprofundar em cada uma dessas partes, vem quatro outros livros. Cada livro é focado mais em cada uma dessas quatro partes. E nós vamos continuar, então, com as nossas músicas. Vamos para a próxima. Essa é muito fácil, gente. Quer dizer, muito fácil. Novamente, né, as coisas são muito subjetivas. Não posso falar do nome dessa música, senão vai todo mundo acertar de cara qual é o livro a qual essa música se refere. Ó, pessoal, eu vou eu vou cantar uma música do Tim e Vanessa. E recomendo fortemente que vocês conheçam as músicas deles. Eles trazem de forma muito diferenciada o conhecimento da doutrina espírita, eles revisitam coisas muito pouco faladas no movimento, né? Então, é muito Não, tá importante. E, bom. ó, tô ouvindo vocês, hein, Nádia? Desculpa. Opa, Ah, isso desculpe. acontece, super normal. Então, vamos lá, preste atenção aí. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, um manto de Elias, a escada de Jacó e as visões de Jeremias
Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva. Sempre mestre, sempre profetas, ser divinos, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Então tá aí mais uma música. Essa música é muito, né? Acho que tá um pouco mais fácil. Então, ó, vou abrir novamente aí para respostas valendo. Livro dos Livro dos Médiuns. Agora todo mundo, a gente podia fazer um Foi fácil. Livro dos Médiuns. Ó, isso aí. A tia você foi ali no chatzinho, ó, vou botar no chat e você mais discreto. Todos acertaram, realmente, é isso mesmo. E é legal que, por isso que eu acho que o convite, né, de ouvir as músicas de Tim Vanessa, olha que legal, né? Ele vem trazer exemplos de diversas manifestações medianímicas no passado, né? Não é exclusividade nossa da doutrina espírita, né? Então nós temos o Livro dos Médiuns, o segundo livro que vem na ordem, né, depois do Livro dos Espíritos. Eu não me recordo, gente, desculpa, não foquei muito nos anos, mas eu, se eu não me engano, cada livro vem 3, 2, 4 anos depois, mais ou menos nessa média, né? E esse livro, então, ele foca nos fenômenos mediúnicos. E aí, hoje, né, quem estuda mediunidade sabe, né, que o termo até mais interessante da gente usar são os fenômenos medianímicos, porque quando a gente estuda, né, a mediunidade, a gente percebe que tem um componente anímico, um componente do próprio espírito, né? As faculdades do corpo espiritual daquele médium, né? Que também se manifesta no fenômeno, que é fundamental para o fenômeno acontecer. Então, por isso que a gente diz, né, que fenômeno mediúnico, fenômeno medianímico, por conta do componente anímico do fenômeno como um todo, né? E, inicialmente, essa obra ela traz um histórico, né, de como a mediunidade foi estudada por Kardec, pelo grupo de estudo deles, né, as primeiras formas de manifestação mediúnica que eles se utilizavam, né, e depois vem estudar especificamente como os fenômenos mediúnicos acontecem. E olha, é maravilhoso assim, né? Entender como a vidência se dá, como a audiência se dá, como a psicografia, a psicofonia, as mediunidades de efeitos físicos, né? O que é? Existem diferentes vidências? Existem. Existe a vidência que você vê o espírito, existe aquela vidência que você vê o cenário espiritual, né? Então tem diferenças de vidência, de clarividência, audiência de clara audiência, tem diferenças. Então, a gente precisa estudar muito bem esses fenômenos. Como é que um fenômeno físico pode se dar? Como é que um espírito desencarnado pode se materializar? Quais são as condições para esse processo tão delicado e tão difícil, né? Um dos motivos, inclusive, que não é mais o foco, né, das casas espíritas. É um fenômeno muito difícil de se realizar, né? E muito delicado. É, onde é que, por exemplo, onde é que o passe se adequa nesses diversos fenômenos, se não é também numa mediunidade de efeitos físicos? Então, e aí, novamente, né, eu abro até para
para as discussões posteriores, não seria o Livro dos Médiuns o melhor livro sobre mediunidade do mundo? Será que eu estou ousando muito em falar uma coisa dessas, né? Que traz de forma tão didática e tão aprofundada, né, o fenômeno medianímico. Então, mais um livro aí para a gente se debruçar, um livro bem difícil. Esse livro eu acho que até é recomendável que as pessoas estudem em grupos, né, porque é um tanto difícil, né, de estudar esse livro. Vamos então para... Estamos agora na terceira música. Essa música, eu vou dar uma dica, tá? Eu tô bonzinho. Ela fala de um tema que é trabalhado no próximo livro em sua maioria. Esse livro fala de algumas coisas, mas eu estou dizendo, vou dar uma dica. O tema que essa música trabalha é o tema que mais aparece não, mas que aparece em grande proporção nesse livro aí que vocês vão ter que adivinhar. Também é do Tim Vanessa. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Essa música é As Bem-aventuranças, cantada, interpretada aí por Tim e Vanessa também. Exatamente, As Bem-aventuranças, tio, você acertou. E valendo, qual é o livro? O Evangelho. Ih, só conseguiu ouvir. Evangelho. Evangelho. Evangelho, é isso aí. É isso aí, o Evangelho. Se a gente enumerar os capítulos que mais se falam nos capítulos, a gente vê a quantidade de capítulos, né? Os títulos desses capítulos são sobre as bem-aventuranças, né? E eu, particularmente, tenho um carinho e uma afinidade muito grande por esse livro, que aborda mais essa moral cristã. O Evangelho, segundo o Espiritismo, busca ressignificar e complementar a moral cristã. Ela foca, ela vem ressignificar, trazer novamente a Bíblia, né, com foco aí mais no Novo Testamento, né, as passagens de Jesus, novamente trazido por quem? Por um espírito, pelos espíritos desencarnados. E então nós temos principalmente as bem-aventuranças, né? E aí, qual é a bem-aventurança que tem maior quantidade de páginas nesse livro, que reflete muito a nossa condição ainda nesse planeta?
são bem-aventurados os aflitos, né? De todos esses capítulos, bem-aventurados os aflitos, né? Olha aí, né? Como a gente é novamente privilegiado em ter uma doutrina que nos abraça, que fala diretamente para as nossas necessidades mais íntimas. Por isso que hoje é uma noite de festa, né? Da gente comemorar aí as bases do Espiritismo. Então, é um livro muito gostoso, muito leve, é um de leitura fácil, e é o livro que mais nos liga a Jesus. É direto, é conversa, reflexão, é discussão direta com Jesus. Fica aí novamente mais um convite a revisitar, a estudar mais essa obra. Vamos agora, então, para a penúltima música. Essa é fácil, é uma música conhecida. Na verdade, é a única música que eu sei tocar. As outras aqui eu estou tentando improvisar. Vamos à próxima. Essa música é da Maria Elza Descartes. Ah, descobri a grandeza do infinito na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu. Reflete do que pensas a mais, do que choras, cantais, és bem mais que uma estrela a cintilar. Ah, debruçar nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro, enfim. É tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro, enfim. É tão terno e é tão lindo o teu voar. Jamais cessará. É lindo teu voar. Jamais cessará. É lindo teu voar. Gostosa a música, né, gente? Eu cantei pensando, falei, já que essa música eu sei tocar, eu vou poder viajar um pouco, não tem que ficar olhando a cifra. Lembrei da minha avó. Minha avó desencarnou com 100 aninhos, né? Ela pegou Covid, né? Eu tive que levar ela para o hospital e eu sabia que eu estava levando ela para ela lá ficar. Né? Uma senhora de 100 anos não ia ser entubada, né, gente? Então, lembrei com carinho e pensei nela, voando, se libertando, né? E aí a gente continua nesse amor, né, com os nossos amados, né? E aí, então, eu abro. Qual é o livro valendo? E aí? Essa, Céu essa, e essa. inferno. É o seu inferno, também acho. Céu e inferno. Pois é. Olha que legal, né? Olha como é que uma música levanta diferentes reflexões, né? A arte, né? Traz a subjetividade. Não tem resposta certa.
quando eu pensei na minha subjetividade, no meu olhar, eu também pensei no céu e inferno, né? E essa música, engraçado, gente, vocês vão achar meio louco que eu vou falar, né? Mas eu tô... O que que o pessoal tá me chamando O pessoal tá me chamando, começando a me chamar de coveiro artístico. Eu tô indo em um monte de velório cantar. É mole? E é muito louco, mas eu gosto. Eu gosto porque eu respeito muito o momento de desencarnação. Eu acho que é uma etapa tão delicada para quem está desencarnando. E aí levar uma música, se a gente sabe, né, como a música penetra no espírito desencarnado. Tem um microfone aí aberto que está dando eco, hein, gente? Toma cuidado. E aí, né, essa música eu sempre levo, né, porque eu acho que, imagina, né, o potencial de homogeneidade de pensamentos e sentimentos quando a gente canta num espaço de velório, né? E aí, então, O Céu e o Inferno, um livro também que eu tenho uma afinidade, um carinho, né, gosto, assim, porque inicialmente esse livro vem trazer as concepções diferentes da história das religiões, dos ateus, né? Do que seria pós-morte, pós-desencarnação, o céu, o inferno, o limbo. E depois vem trazer um entendimento espírita que é, assim, de uma ressignificação profunda, que as religiões falam muito em punição ou em ganhos, né? E fala muito de regiões, localidade, o céu, o inferno, o limbo, né? Que botaram o limbo lá porque o negócio estava meio complicado, né? Que tinha gente que morria, não era nenhum santo, e era complicado dizer que é para o inferno, né, gente? Vamos então botar o limbo, né? Para uma galerinha lá dar uma torradinha e depois vai para um lugarzinho melhor, né? Mas aí vem o espiritismo ressignificar isso tudo de uma forma brilhante. Morrer. O que isso significa para nós? E aí muda o foco para onde iremos, mudando o foco para como estaremos. O céu e o inferno deixam de ser regiões e passam regiões eternas, inclusive, né? O céu é eterno ou o inferno é eterno. E essa dolorosa é, partida, né? As pessoas morrem e a gente se separa das pessoas. É extremamente doloroso isso, né? Já foi, inclusive, a uns enterros, né, com essa ideia. Claro, com todo respeito, as pessoas ali estavam continuando amando, desejando tudo de bom, mas eu fiquei um pouco impactado, né, com essa coisa dessa separação eterna. Então, muda essa concepção de regiões eternas, muda isso radicalmente para condições íntimas temporárias. Esses são o céu e o inferno. São condições, são estados íntimos, estados vibratórios. E então, os espíritos desencarnados dissertam belamente sobre isso, né, nessa obra. Deixa eu botar aqui para carregar, que eu estou preocupado, está quase carregando. Isso, pronto, está carregando agora. É de uma grandiosidade, né? Nós passamos, então, a entender que o importante... Voltamos, então, né, para entender que o importante é o alimento do espírito. Porque se o foco muda, não é mais para onde vou, é como estarei, então tem que me alimentar como espírito. As virtudes e sentimentos, é isso tudo que tem que mudar a vibração. E na segunda parte desse livro, O Céu e o Inferno, vem então vários depoimentos dos espíritos desencarnados, e Kardec, então, né, de forma muito sábia, ele separa de acordo com o estado íntimo de grupo de espíritos desencarnados. Nós então temos os espíritos bons, os espíritos medianos, os espíritos sofredores, os espíritos suicidas, os espíritos endurecidos. Então nós temos, olha que legal, nós temos os depoimentos nessas classificações. E podemos, inclusive, estudar o que eles mais falam. E dando assim um pequeno spoiler, né, já que a gente pode pincelar um pouquinho de cada livro, né? Quando vem falar, né, dos espíritos especialmente medianos, sofredores, endurecidos, eu percebi, dentre muitas coisas, né, a minha percepção foram dois discursos muito em comum. Primeiro, que aparecia muito no depoimento deles e que é um alerta para nós, é que aparece com muita frequência o relato de sofrimento
e de tristeza profunda por não ter praticado bem como poderia. Podem notar, especialmente na parte dos espíritos sofridos, até dos medianos, que relatam com frequência o arrependimento profundo de não terem praticado bem que poderiam ter praticado. Isso é um alerta para nós. E outra coisa muito importante que aparece, a importância da prece. Com frequência, depoimentos das manifestações mediúnicas de espíritos muito mal, muito sofridos, que não conseguiam nem se comunicar, e que aí se solicitava, ore por esse espírito. E aí o grupo lá de Kardec orava, fazia umas 10 sessões, e esses espíritos eram envolvidos. Depois eles retornavam na comunicação mediúnica totalmente renovados. Então, duas coisas que eu gostaria só de pincelar, né, que esse livro traz para nós como reflexão. E para encerrar, o meu tempo deve estar bem curtinho, eu vou cantar só um trechinho da última música, né, que já vem, já vem, já vai ser mais fácil porque só falta uma obra, né? Então essa também é do Tim Vanessa. Bem-vindo à aurora, a terra sofreu noites convulsivas, verter lágrimas, rangeu dentes, majestou-se, no parto regenerativo deu-se a luz da remissão. Bem-vindo à aurora, o lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vindo à alvorada, arte fazendo belo bom, entreflorindo, olha, a aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comum. Bem-vindo dia, bem-vindo à luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vindo à luz, bem-vindo aurora. E assim, a música segue, né? E aí, gente, né? Só sobrou uma obra, né? Qual é a parte aí de... Essa aí fala do finalzinho dessa última obra. Qual é o livro que essa música se refere, pessoal? Ó, Gênesis. A Isso aí, a gente, Gênesis. Isso. E aí a Gênesis, então, ela se divide em algumas partes, né? Ela inicialmente fala muito da origem do planeta, depois vai para a parte dos milagres, da explicação dos milagres conforme um fenômeno natural, e por fim vem, né, os sinais do tempo, o futuro que nos espera, que é justamente a música Aurora, do Tim Vanessa, vem trazer para nós como reflexão. Então, nós estamos chegando ao fim da festa, que nós possamos pensar novamente o quanto somos privilegiados, nos orgulharmos, claro, com leveza, que a gente se orgulha muito, né? É um problema, e ter gratidão por termos tanto conhecimento. E fica um convite ao estudo, que nós possamos olhar, revisitar, participar de grupos de estudo sobre essas 5 obras. Eu, particularmente, tenho uma dívida aqui comigo mesmo, que até hoje eu não consegui estudar bem o livro A Gênese. Todos os outros eu estudei direitinho. E todos os outros eu vou ter que revisitar nessa reencarnação, estudar várias vezes,
Então, pessoal, os ESDs, não sei como a casa oferece esses estudos, mas, assim, existem, inclusive, grupos online, se você conseguir pesquisar e conseguir um encaminhamento para um grupo sério, é muito importante a gente estudar esses livros em troca, em comunhão com os outros. Então, olha, um beijo para todos, viu? Que esse estudo seja um incrível viva ao Espiritismo em relação às nossas vidas. Valeu, hein, gente? Daniel, eu Daniel, e a gente ficaria aqui, né? Um sarau, né? Virava a noite aqui no nosso sarau musical espírita maravilhoso. E concordo com você que a gente tem que estudar muito, principalmente as novas gerações, porque tem muita coisa que estão surgindo aventurescas aí. E é preciso estudar profundamente de novo, quer dizer, puxar o fio da meada, sabe? Essa base toda essa fundamentação, para que muita coisa que está surgindo agora aí, que eu vejo, caia por terra. E o caminho é isso, é estudar profundamente a base, os livros da codificação, que os demais, todos os demais livros que compõem essa grande bibliografia espírita, eles são baseados nas premissas que estão aí nos livros da codificação. Então, você tem toda a razão. Eu faço parte também de um projeto da memória espírita, né? Então, a gente precisa estudar de novo, com muita atenção, a codificação, a gente precisa voltar no tempo para ver novamente todo esse caminho, porque quando você volta, é que você tem uma ideia histórica desse projeto espiritual de Jesus para o Brasil, né? para a doutrina, e é muito premente nesses momentos, essa volta, esse estudo, esse aprofundamento às bases, essa volta às raízes, sabe? Para fortificação, para cada vez mais consolidar a doutrina no país, tá? Pelo menos no nosso Brasil, porque daqui é que vai partir para outros locais, não é? Eu tenho o meu estudo, é o livro dos médiuns. Então, eu faço parte de um grupo que, para mim, é uma revelação cada vez que eu estudo o livro dos médiuns. Para mim é um mundo, o mundo da mediunidade é uma coisa de louco, é uma coisa incrível e realmente com a cabeça amplia assim muito, né? Bom, eu passo agora a palavra para o Augusto, para as suas considerações, Augusto. Bem, o que a gente cada vez mais, quando participa desses encontros, nós nos imbuímos da necessidade reflexiva de compreender as existências dentro da imortalidade da alma. Sabemos que um dia chegaremos aos píncaros do processo evolutivo que vai nos levar não mais a uma reencarnação, e sim uma ressurreição, como Paulo diz, né? Que é o espírito verdadeiramente, ele, espírito, sem precisar da maquiagem de uma estrutura física corporal para ser reconhecido. Ele será reconhecido como o espírito puro, um crístico. Então, é fundamental que aproveitemos a oportunidade de cada reencarnação, ao estudarmos a doutrina dos espíritos, trabalhar a paciência, a tolerância, a confiança no porvir, porque vai depender desses atributos que podemos chamar virtudes e que um dia nos garantirão cada vez menos necessidade de um retorno ao aprisionamento físico, porque seremos mais libertos de agir sem precisar provar, espiar. Então, é necessário que aprofundemos a nossa condição de aprendizes do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de tudo aquilo que os espíritos nobres nos trouxeram na tarefa de Allan Kardec. Então, que a gente definitivamente
possa vivenciar esse entendimento. Porque muitas vezes aceitamos, achamos lindo, nos arrepiamos, mas ainda, como falávamos ontem, né, ainda estamos presos nas demais vertentes religiosas a uma cruz dos irmãos da doutrina evangélica, a um crucifixo dos irmãos da doutrina católica e uma aparência aloirada e linda de Jesus na visão de muitos espíritas. É fundamental que deixemos as imagens e atuemos incorporando em nós Jesus, verdadeiramente Jesus. Não a aparência que nos tranquiliza quando o vemos tão lindo, e sim na essência que nos traz a intranquilidade da necessidade de nos melhorarmos. Quando ele diz que ele veio trazer uma agitação da consciência, é para que um dia essa consciência viva em paz. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a Cristina. Oi, Daniel, gostei muito, né, das músicas. Inclusive, você começou cantando uma música que eu há muito tempo não ouço, realmente. Eu cantei muito. Na minha época, lá de juventude, cantava essa música e eu gosto muito, realmente. Mas eu achei importante quando você começou a sua fala, que você destacou a questão de sermos espíritos imortais, que às vezes a gente esquece, né? A gente se identifica com esse corpo, com essa vida, né? Essa roupa, né? Que na verdade não somos nós, né? Nós somos um espírito imortal, que vamos trocando de roupa, né? Numa encarnação, passamos para outra, numa encarnação somos negros, na outra somos asiáticos, aí a gente vai trocando de roupa e a gente esquece que somos espíritos imortais, que é muito importante, que, aliás, o Kardec nos trouxe, e é importante que a gente lembre todo dia, realmente, como você destacou, até para nos sentirmos irmãos dos nossos irmãos, né? Porque somos filhos do mesmo Pai. Quer dizer, ninguém é melhor que o outro, ninguém é superior ao outro, porque somos criados iguais, né? Diante de Deus, né? Então, eu gostei muito, viu? Obrigada pelas músicas, que eu adoro, realmente. Obrigada. Então, para a palavra para a Nádia, e hoje eu gostaria de pedir, então, ao Fernando para fazer a nossa prece final. Mas antes de passar, então, ao Fernando, pode ser, Fernando? Eu passo, então, para a Nádia. Então, Ok, ok. queria convidar o Kaufmann para, quando eu desencarnar, você ser meu cantor, né? Já está o convite feito, tá? E a espiritualidade já ouviu isso. Então, querido, você sabe que eu te amo, né? Que eu adoro você e que eu gosto das tuas dinâmicas. Eu acho que fica tão alegre. É uma maneira, um aprendizado é esse, né? Esse é o verdadeiro professor, né? Aquele professor que faz com que o aluno se interesse pela aula, né? E eu gostei muito, porque é muito árido quando você vai estudar, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Aí, como você falou, a gente tem que estudar em grupo, né? Porque estudar sozinho chega a ser, às vezes, chato, né? Porque quando você troca ideias, aquilo é muito rico, se torna muito rico e é inesquecível, né? O aprendizado é inesquecível. E esses livros, a obra básica, é para sempre, porque você pode ler livros e livros e livros espíritas, né? Mas você sempre volta lá na base para ter a segurança da origem, né? Como Kardec trouxe para nós. Então, obrigada aí por você relembrar a gente tanta coisa bacana. Pedro Paulo tinha um negócio para falar, né? Não, eu achei muito. É uma palestra diferente, entendeu? E você falou do Céu e Inferno, realmente é um pouco desconhecido dos espíritas, mas é um livro maravilhoso, né? E o Allan Kardec, e o Chico, na década de 70, ele recebeu muitas cartas de recém-desencarnados, de jovens, entendeu? E o que eu observei, você observou também, achei muito interessante. Realmente, a gente tem que frisar sempre a prática do bem. E nessas cartas que o Chico recebeu, entendeu?
e foram tão de crianças, adultos, jovens, eles, o que eu percebi, todos eles tinha lá um familiar, um amigo esperando eles na estação do retorno à parte espiritual. Isso é o que eu notei, entendeu? Todos eles esperavam. Eu vou citar assim só um espírito de uma menina que morreu naquele incêndio de Joelma, que vocês devem ter lido, né? Entendeu? E ela disse que foi recebida pelo avô, entendeu? E ela conta que ela não sentiu o fogo atingir ela, ela desencarnou antes, ela falou. E outra coisa, já tinha 6 horas antes, já tinha o corpo de bombeiro espiritual com o helicóptero do outro lado esperando a tragédia. Muito interessante. Quem leu existe fizeram até um filme, né? Joelma, 31 andares, tem um filme. Mas essa mensagem me tocou justamente isso. Então, o céu e inferno, realmente, a gente tem que estudar, porque tem coisas maravilhosas ali. Inclusive, fala do passamento, né? Só isso, tá, legal? Está aqui um abraço do velhinho rebelde, tá? Ele também vai cantar para você? Você quer que ele cante? Ah, claro, eu já fiquei com ciúme, quero também. Obrigado. Então, antes de o Fernando fazer a nossa peça, então eu quero agradecer mais uma vez ao Daniel, os momentos tão gostosos que nós passamos aqui. Daniel, obrigado por mais esse sarau musical. E convidar vocês para segunda-feira. Nós teremos uma amiguinha nova, a Vivian, uma nova contratada aqui do canal, que vai falar conosco sobre Meu Reino Não É Desse Mundo. Tá? Então, eu passo a palavra para Fernando, para a nossa prece final. Fernando, cadê você? Você tinha confirmado que ia fazer, não foi? Cadê Fernando, Fernando? Está com o microfone fechado. ele tá eu não sei se ele está aí, porque ele fechou a tela e fechou o microfone. Não, mas eu perguntei para ele, você pode fazer a peça? Ele disse, posso. Cadê ele? Deu uma saída. Bom, eu vou pedir desculpas para ele, depois, quando ele voltar, vou pedir, então, a Nádia para fazer a nossa prece. Viu, Nádia? Vamos lá. Então, é com muita alegria que nós estamos encerrando esse estudo hoje, que trouxe para nós, o nosso querido Kaufmann, tanto aprendizado gostoso, uma maneira boa de se aprender. Então, mestre, que o Senhor possa nos beneficiar cada vez mais com a sua luz, com a sua paz, todos os lares que aqui estão, a nossa casa, Bezerra de Menezes, que possa ser abençoada com a sua luz, hoje e sempre, Senhor. Se conosco, Pai, que a nossa doce Mãe Maria possa também estar nos cobrindo com a sua proteção e que possamos todos, Senhor, vibrar sempre pela paz em cada lar, em cada país, em toda a nossa humanidade. Que assim seja, Senhor. Então, pessoal, nós damos por encerrada, então, essa nossa reunião. Obrigada a todos. Uma semana muita saúde e muita paz. Fernando, esperando, mas você não chegou, então a Nádia fez a prece. Eu não sei se o Fernando está aí. Gente, até a próxima. Beijo, Kaufmann. Fica com Deus. Tchau, Estela. querido. Beijão. Tchau, Marcela, Tchau. Lúcia. Boa Tchau, noite, gente. gente. Silêncio. Boa noite. Ângela, beijo para Dona Mercedes. Obrigado. Tchau, Tchau. gente. Boa noite, viu? Bom. Tchau, Beijo, boa noite. Kaufmann. Ângela. Boa noite, fica com Deus. Tchau. Por quê? Tchau.